Quinn desce as escadas até uma porta de incêndio. Veste uma luva e gira a maçaneta. Atravessa a porta e começa a descer as escadas que davam acesso ao porão. Zed e John chegam à porta de acesso ao hospital e Zed controla sua sombra para que ela abra a porta, evitando assim que ele e John acabassem deixando suas digitais por descuido. Eles entram e a sombra de Zed segue na frente. John observa como o controle de Zed sobre as sombras estava mais preciso. Apenas seus olhos ficavam negros, e ele já conseguia controlar qualquer sombra sem precisar se transformar em uma. Francis chegou à porta e tirou um lenço da bolsa. Segurou na maçaneta usando o lenço. A última coisa que ela precisava era ter suas digitais em uma invasão. Mandou uma mensagem para Sakharov dizendo por onde entrar e seguiu. Mais à frente, Quinn usou um canivete e abriu a porta que dava acesso ao porão. Tirou uma lanterna do bolso da calça e ligou, iluminando tudo. Do alto da escada, Zed e John o observavam. E assim que ele entrou, eles desceram e foram até a porta. E quando a sombra experimentou a maçaneta, a porta se abriu. Os dois atravessaram a porta, indo parar em um corredor muito parecido com o corredor da parte funcional do hospital, só que escuro e abandonado. Francis chegou até o fim da escada a tempo de ver a porta se fechando. Mandou outra mensagem para Sakharov dando as coordenadas. Depois ela usou o lenço e abriu a porta, também atravessando e indo parar no corredor. Usou a lanterna do celular para iluminar o lugar e se perguntava como os dois médicos estavam conseguindo se locomover naquela escuridão. Depois de andar sem saber exatamente o que procurar, Quinn suspirou e murmurou: "Que merda você está fazendo, Quinn?" "Procurando respostas, como eu, detetive." Zed respondeu atrás dele, o assustando. Quinn se virou rápido, iluminando os dois médicos. A claridade da lanterna fez a sombra que estava na frente de Zed bufar como um gato enquanto fugia da luz. Quinn olhava para Zed assustado com seus olhos, completamente negros. Francis, que os seguia de longe, se assustou com a cena que viu quando Quinn iluminou Zed. Ao ver aquela sombra se movendo sozinha, ela andou para trás assustada e se esbarrou em uma lixeira, a derrubando, chamando a atenção dos três homens. Quinn mudou a lanterna de Zed para ela e a reconheceu de imediato. Ele então perguntou: "Mas o que você está fazendo aqui?" Ela estava com os olhos arregalados, apavorada, e Zed imaginou o que tinha acontecido. Quando Francis se virou para correr, ele disse para sua sombra: "Pegue-a." A sombra se moveu rapidamente, alcançando a sombra de Francis, que se formava por causa da lanterna do celular. Assim que a sombra se ajustou à de Francis, a controlou, paralisando a moça quase que instantaneamente. Quinn estava assustado e com a voz trêmula ele disse: "Não a machuque, doutor." Zed olhou para o detetive e perguntou: "O que acha que sou, detetive? Um monstro?" Quinn não respondeu, mas pensava exatamente aquilo, que ele era um monstro. Francis estava em completo terror ao sentir seu corpo se mover sozinho, se virando e indo na direção do Dr. McCoy. Ela fazia força, tentando em vão tomar o controle do próprio corpo. De repente, uma explosão de energia se espalhou pelo corredor vazio e escuro, espalhando poeira e móveis para todos os lados, e o corpo de Zed inteiro se tornou uma sombra densa e alta. E com uma voz distorcida ele disse: "Ela é informante de Sakharov e contou a ele onde estávamos. O maldito está vindo para cá." Francis estava aterrorizada. Mal conseguia formular um pensamento lógico. Aquela coisa na frente dela não poderia ser um ser humano. Quanto mais se aproximava de Zed, mais aterrorizada ela ficava. As lágrimas escorriam por sua face, e as palavras de Ruby vieram à sua mente com uma clareza impactante. "Está sendo burra quando trabalha para esse homem.
mesmo ele pagando bem. Se você se meter em encrenca, ele não vai mover uma palha por você. Ao ouvir o que aquela criatura disse sobre ela trabalhar para Sakharov, deixou claro que ela estava bem encrencada. Quinn se aproximou, meio temeroso, e perguntou para Zed: "Como sabe, doutor? Como sabe que ela trabalha para Sakharov?" Quem respondeu foi John, contendo o detetive para que ele não se aproximasse mais. Ele pode ler o DNA de quem as sombras tocam e extrai informações ao interpretar as ondas cerebrais. É quase como ler um eletro ou uma tomografia craniana. Só que no caso do Zed é bem mais detalhado. Quando Francis já estava bem perto deles, Zed a ergueu no ar e seus olhos negros encontraram os castanhos assustados dela. E ele disse: "Querida, você é uma boa menina, além de muito inteligente, mas está sendo burra quando trabalha para esse homem, mesmo ele pagando bem. Se você se meter em encrencas, ele não vai mover uma palha por você." "Eu sei, Ruby, mas eu preciso, e a mamãe também, mas prometo que será só dessa vez." Francis estava em choque, e John, achando aquilo estranho, perguntou para Zed: "O que quer dizer com isso, Zed? Eu não entendi." Quando Zed ia responder, a porta que dava acesso ao corredor foi aberta e Sakharov, Martin, Frank e os rapazes entraram. E ao ver aquela cena, Sakharov puxou sua arma, uma calibre 12, e começou a atirar, e foi seguido pelos outros. Zed se virou de costas para ele e expandiu suas sombras, criando uma barreira escura, e Quinn mandou que John se deitasse no chão. Zed abraçou Francis, a protegendo dos tiros. Quinn podia ver as balas atravessarem as sombras e serem desviadas dele e de John, e as que batiam nas costas de Zed ricocheteiam nas paredes. Enquanto abraçava Francis, Zed viu o motivo pelo qual ela trabalhava para Sakharov. Viu sua mãe acamada, sofrendo de um câncer raro, o carcinoma de células de Merkel. Um câncer raro de pele, muito agressivo, que se espalha rapidamente, tornando-se um dos tipos mais difíceis de tratar devido à sua raridade. Ele olhou para ela com o coração compadecido, vendo as circunstâncias por trás de seus motivos. Sakharov atirava incrédulo com o que estava vendo. Agora entendia o medo de Frank e dos rapazes. Aquilo era surreal. Ele parou para recarregar e disse, se abrigando atrás de Martin: "Mas que porra é essa, Frank? É esse seu fantasma maldito?" Trêmulo e apavorado, Frank respondeu: "Ele não era assim quando matamos a família do médico. Agora está mais assustador." Ao ouvir aquela frase, Zed se enfurece e suas sombras se intensificam. Ele coloca Francis próximo a Quinn e John e se vira com violência para Sakharov e seus homens. Ao ver aquilo, Frank entra em pânico e tenta correr, mas Zed controla sua sombra e faz ele atirar nos joelhos de Ramon, Darrell e Paul. E os três caem no chão gritando de dor. Martin, vendo aquilo, atira na cabeça de Frank, cortando o controle de Zed. Em seguida, ele pega Sakharov pelo casaco e arrasta para fora do corredor. Mas antes que ele atravessasse, Zed controla sua sombra, o trazendo de volta e fechando a porta. Sakharov sobe as escadas correndo, com pânico tomando conta dele. Sai dos fundos do hospital e atravessa o estacionamento até seu carro. Mas quando procura pelas chaves, lembra que estão com Martin. Ele esmurra o carro e grita furioso, mas seu medo do que está no porão do hospital é maior, e ele resolve sair dali correndo e pedir um táxi mais à frente. No porão, Martin está aterrorizado, sentindo seu corpo ser controlado daquele jeito. Um frio intenso percorre seu corpo, e ele sente seus dedos das mãos dormentes. Zed o faz se abaixar e pegar a arma de Sakharov que ele deixou cair na fuga. Ele a engatilha e aponta para os rapazes que se arrastam em pânico gritando: "Não, chefe, não, por favor, não atira!"
Quinn se levanta e se aproxima de Zed e diz: "Por favor, doutor, reconsidere. Matar eles não vai trazer sua família de volta, e nem acabar com o vazio em seu peito." Zed afasta Quinn usando uma sombra e diz ainda, encarando os homens feridos e assustados: "Você não entende, detetive. Você não viu o que eu vi, e nem sentiu o que eu senti quando esses miseráveis cortaram a garganta da minha esposa e filha. Matá-los não vai trazer minha família de volta, nem me dar paz, mas vai garantir que mais ninguém passe pelo que eu passei. Eu vou garantir que eles sofram como elas sofreram." Em um movimento rápido, Zed faz Martin virar a 12 para a própria cabeça e atirar. O impacto do tiro na cabeça de Martin é extremamente devastador. A força dos projéteis e dos gases propelentes que saem do cano cria um efeito de recuo, empurrando o corpo de Martin para trás, assim como todo o tecido e projétil que segue em linha reta, sendo empurrados para trás junto com a cabeça. Fragmentos ósseos e de tecidos são lançados para todos os lados. Uma grande laceração, seguida pela fragmentação e destruição dos ossos do crânio, se forma, e o tecido cerebral, que é extremamente sensível, sofre danos irreparáveis e instantâneos. E a visão disso é um ferimento altamente traumático e irreversível. John vira Frances para ele para que ela não veja o estado em que Martin ficou. Os homens no chão gritam em desespero quando pedaços do cérebro de Martin caem sobre eles. Quinn está aterrorizado e se lembra das palavras de Allen: "Nós não temos como lidar com algo como ele."